quando o Senhor nos fez, Ele nos fez capacitados com uma vontade. Ele colocou dentro de nós vontade, autonomia, autoridade. E a pessoa bendita de Jesus nos ensinou a abrir mão desta vontade em favor da vontade de Deus. Nós nascemos com uma cerviz dura, mas o Espírito de Deus que habita em nós torna esta cerviz flexível, maleável. Só por causa do Espírito em nós que é possível dizer a Jesus: sim, Senhor, venha o teu reino. Seja feito, sim, Senhor, a tua vontade. Sim, Senhor, eu tenho uma vontade, mas eu quero que ela não seja considerada. Eu tenho, mas eu quero desconsiderar por conta da tua vontade, que eu estou convencido que é boa, perfeita, agradável. Venha o teu reino e se estabeleça aqui a tua vontade. Amém? Vamos nos colocar em pé, portanto. Senhor querido, nós rendemos-te graças por esse dia que o Senhor fez. E suplico que a tua bondade e o teu amor e o Senhor esteja presente para que essa vontade que o Senhor tem, que nós sabemos ser perfeita, boa e agradável, seja realizada em nosso meio e através de nós para outros que ainda não te conhecem. Te agradecemos por esse dia e pedimos que o Senhor nos favoreça com tua presença, para que aquilo que nós começamos a fazer seja agradável ao Senhor. E isso só é possível por meio de Jesus. Abençoe, portanto, este culto, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar ainda em pé o 233. Laura irá nos ajudar. 233.
139. Os 6 primeiros versículos. Salmo de número 139. Os 6 primeiros versículos. Salmo de número 139. Apenas os 6 primeiros versículos. Eu lerei os ímpares e em uníssono a congregação do Senhor, os pares. Que o Senhor nos edifique na leitura de sua palavra. Diz assim para nós: Senhor, tu me sondas e me conheces. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a tua mão. Graças a Deus. Os irmãos podem sentar-se. Obrigado. Conhecimento elevado. Graça abundante. Nós não conseguimos entender a profundidade do amor do Senhor. Mas nós somos instrumentos para que esse amor demonstrado, revelado, experimentado, possa passar de nós para outras pessoas. E o Senhor, que de longe esquadrinha os pensamentos que conhece, dá-nos a graça de, dia após dia, viver a sua bondade e misericórdia. O dia de hoje está na memória de Deus por várias razões. Uma delas, porque nós temos tantos aniversariantes hoje. Gisele Falcão, queria que ela ficasse em pé. Ivete Scarlato. Jeter Melo, não sei se Jeter. Geomi vai ficar em pé no lugar dele. Jonas Aquino. O Álvaro vai ficar em pé no lugar dele. Paulo Cardoso, o pai, vai ficar em pé no lugar do filho, do Júnior. Esses irmãos completam aniversário hoje. E nós agradecemos a Deus por isso. Louvamos ao Senhor. E pedimos que o Senhor os abençoe e renove sobre eles a sua bondade. Vamos orar por isso? Pedir ao Senhor que os sustente. Eu quero convidar para esta oração Diácono Pedro Galvão. Deus abençoe os nossos aniversariantes. Obrigado, seu Pedro. Pode ir, liga lá. Pode falar. Obrigado, meu Pai, por tudo que você tem feito por nós. E dá paz e harmonia no coração de todos nós, meu Pai. Obrigado, Jesus. Agora eu venho pedir, meu Pai, que o Senhor abençoe todos os aniversariantes que estão fazendo hoje, meu Pai, completando sua idade. Obrigado. Em busca da paz e harmonia do Senhor Jesus Cristo.
Obrigado, meu Pai, por mais esse dia que o Senhor tem dado para todos eles, meu Pai. Obrigado, Jesus. Abençoe ele e seus familiares. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, seu Pedro. Os irmãos podem sentar. Obrigado. Esse dia sobe também para a memória de Deus, porque daqui a 30 anos nós vamos nos reportar a Ele pela consagração da Ana Lívia. Que dia você foi consagrada? Aí ela vai dizer, no dia do aniversário do Jeter. Não é? No dia do aniversário da Ivete, olha, eu e a Ivete temos algo em comum. Eu fui apresentada a Jesus no aniversário dela. Eu queria convidar a Ana Lívia, seus pais e os seus avós, que venham aqui à frente, por gentileza, e os seus irmãos também, é claro. Vocês perceberam a semelhança entre as mulheres e os homens dessa família? A roupa semelhante. Coisa bonita. Kátia, por gentileza. A Kátia vai cantar um hino. Nós vamos ler um texto. E vamos fazer a apresentação da Ana Lívia. Bom dia a todos. Responsabilidade. Mais uma filha de Deus nasce. Mais um instrumento do Senhor a ser usado para o louvor e para a glória dEle. Que ela cresça nos caminhos do Senhor para levar a palavra de Jesus. Que vocês a criem nos caminhos do Senhor. A mensagem que eu tenho hoje é falando que nós somos responsáveis por levar Jesus. E que ela cresça assim. Cantora de Jesus, pregadora, amém? Ela tem as marcas de Jesus. Eu escuto um amor espalhado entre as nações. De escolher a quem servir. E se Deus está em mim, não há como não amar ao outro. Nisso é revelado
Do mesmo texto que foi iniciado, Salmo 139 diz assim: Pois tu formaste o meu interior, tu me tecestes no seio de minha mãe, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Esse texto, Paulo e Adriana, fala do poder de Deus. Fala que os olhos do Senhor viram a Ana Lívia ainda em formação. Mas fala que não apenas os olhos viram, mas as mãos a fizeram. Consegue imaginar? Ele forma lá no útero, escolheu a cor do cabelo e colocou o cabelo. Escolheu a cor da pele e ele mesmo pigmentou. Aqui diz, tu formastes o meu interior. As coisas menores dentro dela foram formadas pelo Senhor. E diz-nos ainda também que no livro dele foram escritos todos os dias dela, quando não havia nenhum. É esse o seu Senhor, é o teu Salvador, é o que criou e que vai cuidar dela, desde o primeiro dia até quando ela chegar no céu, o céu do Senhor dela também. Tenho certeza que quando ela ouvir o nome de Jesus e conhecer a história de Jesus, ela vai amar Jesus. Está vendo? Eu queria convidar a igreja a colocar-se em pé. Tá, foi perto dele, tá? Vem cá, querida.
Ana Lívia. Um presente de Deus para o Paulo, a Adriana, para os avós e para nós aqui. Quanta honra é dada pelos pais a nós. Ela é carioca. E Samuel? Chora que nem uma carioca. Nós queremos agradecer a Deus a honra que nos é dada de apresentar esta criança ao Senhor Jesus. Certamente Ele a conhece, Ele a fez. Querida, Senhor nosso Deus, nos meus braços está a Ana Lívia. O Senhor a conhece. O Senhor a fez. O Senhor escolheu a cor da sua pele, os seus cabelos. O Senhor fez os seus rins. O Senhor fez o interior dela, fez o exterior dela. O Senhor conhece. O Senhor escreveu os dias dela no teu livro, no livro da vida. E hoje, obedecendo a tua palavra, nós queremos te consagrar, ó Deus, a Ana Lívia. E pedimos que a bênção do Senhor seja com os seus pais, com os seus avós, seja com os seus irmãos. Cuida, Senhor querido, dela. Ela é tua porque o Senhor criou. E ela é tua porque o Senhor é salvador da sua vida também. A abençoe. Cuida dela. Abençoe a comunhão dela com seus irmãos, com seus pais. Abençoe a comunhão dela com seus avós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, querida. Graça de pai, né? Deus abençoe. Paulo, Deus abençoe. Deus abençoe sua irmãzinha. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Os irmãos podem sentar-se. Parabéns. Obrigado pela honra. Uma honra para mim, viu? Vamos cantar louvores ao nosso Deus? Enquanto os irmãos estão vindo e se preparando, quero dar um aviso apenas. Por sugestão do pastor Barnett, homem sábio, prudente, nosso pastor, ele está sugerindo que nós deixemos a fotografia do centenário para a próxima semana. A razão é porque, por conta do feriado, muitas famílias estão viajando. Então, a foto vai ficar assim, sem o brilho de alguns irmãos que estão viajando. Eu achei considerável o amor dele. Por amor a esses irmãos que estão viajando, nós então conversamos com o Castelo e achamos que é prudente e sensato o conselho dele. E na multidão de conselho, a sabedoria, né? Então, a foto que seria tirada hoje vai ser na próxima semana. Então, venham bonitos e perfumados para sair na foto do centenário. Que coisa joia, né? Tá bom? Obrigado. Obrigado, Castelo, pela sua paciência. Queria convidar aqueles que puderem, desejarem, para ficarem de pé, louvar conosco nesses 3 cânticos, sendo que o primeiro deles fala sobre a nossa razão de estar aqui, para nós nos apresentarmos a Deus como o povo dele, que quer dedicar esse tempo para agradecer e engrandecer o seu nome. Todos uma só voz declarando que sou
que o nosso coração se enche de alegria, se transborda num cântico de louvor a Ele. E é por isso que nós pedimos, Senhor, nos ajuda a sempre cantar sobre o Seu amor, onde quer que nós estejamos, não importam as circunstâncias. Verdadeira, aquela que parte de dentro do coração, em espírito e em verdade, e é aquela adoração que importa para o Senhor. Ele não se preocupa com o acorde, com a nota, ele se preocupa com a nossa intenção, com o nosso desejo de entregar o melhor para Ele, e é sobre isso que esse cântico fala. Te adoramos.
está em São José dos Campos, pastor Hermani Vieira. Ele é da minha cidade, casada com a conterrânea minha. Ontem tivemos agradáveis momentos falando sobre o querido Ceará. Saudoso Ceará. E ele está conosco, ele é irmão da Eliane Maciel. Eu queria convidá-lo a que viesse aqui à frente para orar pela palavra de Deus que o pastor Wellington vai trazer em seguida. É uma honra recebê-lo aqui, pastor. Ele nem parece com ela, né? Observem para você ver. Eu quero trazer uma saudação da Igreja Presbiteriana Independente, da primeira igreja lá de Fortaleza, em nome do conselho e também de toda a igreja. Para nós é uma alegria conhecer vocês aqui. Ontem tivemos realmente um momento muito gostoso ali na casa da Eliane, né? Sobrou pudim, se você quiser voltar lá. Não comi nada. Mas é uma alegria poder conhecer também esta igreja tão parecida com a nossa, cantando os mesmos louvores, adorando o mesmo Senhor, aleluia, tendo a palavra de Deus como fundamento para as nossas vidas, né? E agora nós queremos ouvir o Senhor falando conosco, que a gente quer pedir que Deus o revista da unção e do poder do Espírito Santo, né? Vamos orar? Senhor Deus, é para nós uma alegria poder estar na Tua casa, nesta manhã de domingo e celebrar o Teu nome, tudo aquilo que o Senhor tem feito por nossas vidas. Agora nós queremos ouvir a Tua voz através do Teu servo. Que o Senhor possa dar graça a ele e a nós, para ouvirmos o que o Senhor tem para nós nessa manhã. Que nada venha impedir, Pai, a Tua palavra, mas que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de falar aos nossos corações, à nossa mente, ao nosso espírito. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, pastor. Obrigado. Bom dia. Esses minutos que antecedem a pregação da palavra, pelo menos é costume para mim, eu fico muito nervoso, ansioso. Eu estava quase dando boa noite para os irmãos, mas é bom dia. Eu penso que Deus muitas vezes fala conosco e o que eu gostaria que nós pensássemos nessa manhã é que essa palavra não pense nisso como uma proibição ou algo assim, mas que sirva para você como um alerta ou alguma coisa no sentido de você se autoavaliar. Eu não sou muito de gostar de, por exemplo, você gostaria de conhecer, tem alguma pessoa que você gostaria de conhecer? Não sei, uma personalidade, alguém que você gostaria de conhecer? A única pessoa que eu acho que eu tive vontade de conhecer, assim, que eu gostaria muito de ter conhecido, foi o Ayrton Senna. Foi o único que eu tive, assim, nem jogador de futebol, nenhum outro eu tive vontade de conhecer, de conversar, de cumprimentar e saber, assim, como ele era, de conversar. Eu nunca tive vontade de conhecer outra pessoa, mas eu tinha vontade de conhecer Ayrton Senna, porque eu gostava. Não sei qual é a ideia que a mídia passava, se era a verdade ou não, mas eu era uma pessoa que eu gostava, que eu gostaria de ter conhecido. Gostava tanto, e talvez você também, né, tenha gostado, que quando ele começou a namorar com a Adriane Galisteu, eu não gostei e fiquei de mal com ele. Eu achei que não era uma escolha muito boa, né? Eu gostava muito dele, gostava demais.
E o que a gente vai conversar aqui hoje tem a ver um pouco com essa ideia da gente gostar, do que a gente vai querer fazer. O que você pensa que é idolatria? Você acredita que o povo de Deus pode ser idólatra? Nós, como povo de Deus, nós podemos ser idólatras? Como se identifica uma pessoa que é idólatra? O que caracteriza uma pessoa? Como é que você identifica essa pessoa por ela ser idólatra? Primeiramente, então, a gente tem que decidir o que é idolatria, ou ver o que é idolatria. E eu peguei aqui a definição no dicionário. Características de idolatria. Idolatria considera algo ou alguém como a coisa mais importante de sua vida. Aquilo que ela adora determina tudo em sua vida. Tudo em sua vida gira e depende do objeto da sua adoração. Falando em outras palavras, pode-se dizer então que uma pessoa idólatra, coloca algo ou alguém como parte principal da sua vida. Tudo gira em torno daquilo que ela idolatra. Hoje à tarde nós vamos ter 2 jogos de futebol, hoje à tarde. Provavelmente os estádios que chamamos, ou alguns chamam, se você assiste, acompanha esporte, templo do futebol. Muitas pessoas estão vivendo, acordaram hoje de manhã pensando nisso. Não vejo a hora que vai acontecer de ligar a televisão. Na Copa do Mundo a gente viu que muitas televisões foram vendidas porque queriam ver os jogos. Idolatria, o que a pessoa adora é o que determina como essa pessoa vai viver. O que ela adora determina todo o resto de sua vida. Antes de nós entrarmos em maiores detalhes com relação à idolatria, por gentileza, abra sua Bíblia em Êxodo 32. É um texto muito conhecido, tenho certeza. Êxodo, capítulo 32, nós vamos ler do 1 até o 10. Êxodo 32, do 1 ao 10. O texto diz assim: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá acontecido, o sucedido. Disse-lhes Arão: Tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxeram a Arão. Este, Arão, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: Amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte madrugaram e foram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo, que fizeste sair do Egito, se corrompeu. E depressa se desviou do caminho que lhes havia eu ordenado. Fizeram para si um bezerro fundido e o adoram, e lhe sacrificam, e dizem: São estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto a este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei
uma grande nação. Eu tenho certeza que a maioria de vocês conhece muito bem esse episódio. O povo de Israel tinha sido liberto do Egito, da escravidão. Moisés foi conversar e receber de Deus toda a instrução que é dada desde o capítulo 19 até o 31, de como seria o culto a Deus, de todos os utensílios no culto, usado no culto a Deus. E ele ficou lá durante 40 dias. 40 dias foi o suficiente para que o povo começasse a não fazer nada e pensasse em outras coisas que não fosse a Deus. Lembra o que eu disse? Essa palavra hoje não é uma palavra de proibição, mas é uma palavra de prevenção, de uma autoanálise. Muitas vezes, na nossa correria do dia a dia, a gente vai deixando a nossa casa meio de lado. A gente vai colocando as coisas onde não é o lugar das coisas ficarem. A gente vai, não, amanhã eu limpo, não, quando chegar o final de semana eu dou uma arrumadinha, eu faço isso, eu dou uma organizada, não, pode deixar assim por enquanto que está dando para levar desse jeito. Então, no final de semana, quando sobrar um tempinho, eu arrumo. Essa é a ideia da palavra de hoje. É para você avaliar como está a sua vida espiritual, o seu relacionamento com Deus, e se é preciso, você dar uma arrumada em tudo isso. Então não é uma palavra que não entenda como algo que vai ser proibição, mas como um alerta, como uma autoanálise, como uma maneira de você avaliar a sua vida com relação à idolatria. Sendo assim, você pode começar se você tem a necessidade de fazer uma geral, uma faxina espiritual. Gostaria que você pensasse nessa pergunta: será que eu tenho sido um idólatra? Será que você tem sido um idólatra? Você já parou para pensar nisso? Não, eu de jeito nenhum. Pode ir lá em casa, não tem nenhum bezerro de ouro lá em cima da prateleira e eu não adoro ele de vez em quando. Não é nesse sentido, eu espero realmente que não tenha mesmo. Se bem que também ter um bezerro de ouro em casa é melhor você derreter ele e fazer outra coisa com ele, né? Mas eu espero realmente que você não tenha. Né? Mas não é só nesse sentido. Quando olhamos para o texto, nós podemos ver claramente essa idolatria. Mas não é nesse sentido da idolatria de você colocar algo e adorar aquele objeto. No caso do povo de Israel, podemos identificar claramente a idolatria do povo. Mas essa idolatria nasceu primeiro onde? Onde que esse bezerro de ouro nasceu? Onde que esse bezerro de ouro foi gerado? Onde ele começou a ser feito? Na mente do povo. No coração do povo. Influenciados pelos costumes dos povos de sua época. Eles queriam se conformar, tomar a forma do século que eles estavam vivendo. Naquela época era muito comum todos os povos terem vários deuses. Era comum. Nenhum povo tinha um só Deus. Isso era novidade. A maioria, se não todos os povos, tinham vários deuses. Tanto é que a gente vê a história do povo sendo liberto do Egito. Cada praga vai de encontro a um deus do Egito. Então, só aí nós pegamos 10. Então o povo estava lá e olhava o que acontecia com os outros povos e queria ser igual. Queria fazer a mesma coisa que os outros faziam. Aí você lembra aquela frase da sua mãe, ou que você mesmo usa, né? Você não é todo mundo. Todo mundo vai, você não é todo mundo. Nós não somos todo mundo. O povo não era todo mundo. Mas eles queriam ser igual a todo mundo. Por isso esse bezerro de ouro nasceu primeiro na mente deles. Eles queriam ter deuses que fossem à frente deles, como os outros povos tinham. A gente pode ver isso no versículo
1, que diz assim: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Então nós queremos ser igual aos outros. Nós queremos continuar e queremos ter deuses. Nós queremos ter algo que os outros vejam que é o nosso Deus. Que uma coisa comum da época também eram imagens. Todos os povos tinham um templo, e aqui a gente vê, eu mencionei, antes estava sendo formado a ideia do tabernáculo e do culto a Deus. Eles não tinham uma referência ainda. E eles queriam ter. Qual era o comum, o costume da época? Todo mundo tinha um Deus, vários deuses. E eles queriam ser igual. O povo não queria ficar para trás. Queria agradar a si mesmo e ser aceito pela turma, ser aceito por todo mundo, por ser igual a todo mundo. Queria ser aceito pelos outros, fazer parte. Onde então nasceu a idolatria? Onde nasce a idolatria? Onde pode nascer a idolatria? Em Atos 7:39, diz assim: a quem nossos pais, está falando do povo do Egito, está falando desse episódio que a gente leu aqui, em Êxodo 32. A quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram, e nos seus corações voltaram para o Egito. Então eles não voltaram, não queriam voltar fisicamente, mas o coração deles estava lá no Egito. O coração deles queria um Deus, ou deuses. Você cria um Deus em seu coração. O coração não é o lugar dos sentimentos, mas dos pensamentos, da vontade, dos desejos, aquilo que você quer fazer, o que você gosta talvez, o lugar onde nascem os pensamentos e as vontades de fazer algo. Foi aí que nasceu aquele bezerro de ouro. Você pode não ter um bezerro de ouro na sua casa, porém você pode ter um na sua alma, você pode ter um dentro do seu pensamento. Você pode ter um Deus dentro do seu coração. E veja que esse texto não fala que eles abandonaram a Deus. Não. Eles queriam dividir a adoração, a glória de Deus com outros deuses. Porque aqui menciona que eles fizeram festas e falam: esses são os teus deuses. Então é o bezerro de ouro e mais o Senhor. Então não era questão de que eles tiraram Deus, e muitas vezes não é questão de que você, não, mas eu vou na igreja também, eu gosto disso, mas eu também faço aquilo. Deus não divide a glória dele com ninguém. Então não é questão só, não, Deus está em primeiro lugar. Deus está em primeiro lugar junto com, não. Ou ele está em primeiro lugar, ou ele não está. Ele não divide a glória dele com ninguém. Martim Lutero, eu já mencionei essa frase dele quando eu falei sobre amar a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Ele diz o seguinte sobre a idolatria: as pessoas que confiam e se apoiam na sua grande habilidade, na sua inteligência, no seu poder, no seu trabalho, na sua misericórdia, nas suas amizades, na sua honra, também têm deuses. Mas tal Deus não é o único Deus verdadeiro. Portanto, ter um Deus significa possuir algo no qual o coração confia e descansa. Você tem sido um idólatra? Segundo o que Martim Lutero fala aqui, e a gente viu que a idolatria nasce no coração do homem, no seu pensamento, é aquilo que você pode estar adorando, aquilo que você confia e descansa, aquilo que te dá segurança. Assim sendo, quais podem ser os deuses em nossas vidas? Sabendo que a idolatria nasce no nosso coração, na nossa mente, qual pode ser um Deus na sua vida?
É isso que eu quero que você pense com relação a você fazer uma faxina na sua vida espiritual. Qual pode ser? O que na vida de um cristão pode ser estar ocupando o lugar de Deus ou dividindo o lugar de Deus na sua vida? Lembre-se, o povo dividiu a adoração de Deus com o bezerro de ouro. Eles não tiraram Deus, mas eles dividiram a glória que era só de Deus, a devoção que era só para Deus, dividiram com esse bezerro de ouro. Eu separei aqui 6 áreas da nossa vida que nós podemos estar dividindo o lugar de Deus com essas áreas. Lembre-se, não é uma proibição, tá bom? É um alerta, é para você pensar, analisar e avaliar a sua vida. Primeira, que pode estar sendo um Deus na sua vida. Tecnologia pode estar sendo um Deus na sua vida. Lembra que idolatria é aquilo que muda todo o seu comportamento. Todo o seu comportamento gira em torno daquilo. Você confia e descansa naquele objeto de adoração. Por exemplo, meu Deus do céu, desculpe a expressão, mas é para você entender. Meu Deus, está acabando a bateria do meu celular. E agora, o que eu vou fazer? É para você pensar. Tecnologia. Outra coisa para você pensar se a tecnologia não tem sido um ídolo na sua vida. Você tem gastado mais tempo lendo a Bíblia e orando do que usando a internet, o telefone, o tablet, o celular, seja lá o que for? É uma maneira de você avaliar isso. A idolatria nasce aqui, nasce no seu coração, na sua vontade. Você descansa e confia nisso. É um alerta. Outra coisa que você pode estar colocando e dividindo o lugar de Deus, que é só de Deus. Pessoas. Eu mencionei no começo, né? Queria conhecer Ayrton Senna, mas ele não podia ocupar e nem dividir um lugar que é só de Deus na minha vida. Eu sei mais do Ayrton Senna do que da Bíblia e de Deus. Não tem como. Não dá. É idolatria. É um lugar que é só de Deus na sua vida. Pode ser uma pessoa que você ama muito. Pode ser sua mãe, pode ser seu pai, seu marido, a sua esposa, seus filhos. Mas até eles não podem dividir um lugar que é só de Deus. É só de Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas. Outra coisa que pode estar sendo um ídolo, o dinheiro. É Ele que comanda toda a sua vida. Você vive em função do dinheiro, de ter mais, de ganhar mais. Está cheio de templos, né, para o dinheiro hoje em dia. Você vai lá e deposita o seu rico dinheirinho. Está lá. Então o dinheiro pode estar sendo um Deus na sua vida. Você tem tudo que você descansa e confia no que você tem guardado. Eu comprei dólares antes de começar a subir agora. Agora eu tô bem, estou confiando nisso, estou descansando nisso. Pode estar sendo um Deus, dividindo um lugar que não é dele. As posses, pode ser uma idolatria também. Os bens materiais, você vive em função disso. Você vive em ter mais, em melhorar mais. Não tem problema você melhorar mais. O problema é você colocar isso no lugar que não é dele. Ou dividir o lugar de Deus que não é para ser dividido. Não tem que ter mais importância na sua vida. O ser o mais importante na sua vida. Outra coisa que pode ser um Deus é a religiosidade. É o fazer mais do que o ser. Não, eu tenho obrigação de ir lá fazer porque eu dei o meu nome, que eu ia lá na igreja ajudar. Não, eu vou fazer porque eu preciso ir lá fazer. Você está esquecendo o primeiro motivo pelo qual você está fazendo? Eu vou fazer porque eu quero agradar a Deus.
Eu vou à igreja porque eu quero agradar e cultuar a Deus. Eu vou participar desse evento lá na igreja, dessa programação lá da igreja, não porque eu vou fazer e as pessoas precisam de mim, mas porque eu quero adorar a Deus naquilo que eu vou fazer. Quando eu venho tocar, agradar a Deus. Quando eu venho falar, agradar a Deus. Pense se você tem sido mais religioso do que realmente cristão. É aquela ideia que o pastor falou logo que ele veio para cá, né, da gente, como é que você ora? No automático? Não. Você sentir, pensar no que você está falando. Então a religiosidade pode ser um ídolo na sua vida, dividindo um lugar que é de Deus. Você faz muito mais as coisas pela religiosidade e o costume do que propriamente para agradar a Deus, do que sendo para Deus. E por último, você. Você pode estar sendo o próprio Deus da sua vida. Tudo gira em torno daquilo que você quer, aquilo que você tem vontade. Se você prestar atenção aqui, o povo também, ele teve aquela ideia de que assim, vamos criar um Deus, mas também vamos se divertir, né? Vamos fazer alguma coisa legal. Aí no outro dia, fala assim, no dia seguinte, madrugaram, levantaram até mais cedo, para quê? Para festejar, para comer, beber e alegrar-se, né? Ficarem felizes lá. Então eles queriam um Deus para quê? Para autossatisfação, para eles poderem se agradar. Então muitas vezes, você pode ser um Deus na sua própria vida. Você pode estar idolatrando a você mesmo, dividindo um lugar que é só de Deus. Hoje em dia, a nossa sociedade vive muito em função de duas coisas, que a gente pode ver que os outros fazem, mas lembra que o povo aqui, olhando o que os outros fazem, fizeram uma coisa que não agradou a Deus, que é diversão e vaidade. Se você parar para pensar, a maioria das coisas no nosso mundo hoje gira em torno do que a pessoa quer se divertir. Você precisa se divertir, você precisa se alegrar, você precisa se festejar, precisa ser bom, você está feliz, é isso que importa. E outra coisa é em cima da vaidade, é o que você aparenta, é o que você tem, que os outros veem que você tem. Então, por causa disso, da diversão e da vaidade, muitas vezes você está se tornando um Deus, porque a sociedade tem inflamado o seu ego a tal ponto que você, não, realmente, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu pareço com isso, eu pareço aquilo. Eu quero me divertir, eu só quero me divertir, não levo compromisso, assumir compromisso na igreja, não. Prefiro fazer outra coisa. Mas outra coisa para quê? Não, eu estou trabalhando muito, preciso descansar um pouco. Precisa, a Bíblia diz que você precisa. O que você não precisa é colocar isso no mesmo lugar que Deus na sua vida. Como o nosso próprio pastor disse, é mais fácil tirar o povo do Egito do que tirar o Egito de dentro do povo. Então é mais fácil você sair do mundo e estar aqui dentro da igreja do que tirar o mundo de dentro da gente, do cristão. Aqui eu dei alguns exemplos do que pode estar sendo um Deus na sua vida. E a pergunta é essa: você está sendo um idólatra? Em cima dessas coisas que a gente viu, esses exemplos, você está sendo um idólatra? Pastor mais novo amigo que eu tenho, pastor Edinaldo, logo que ele chegou, a gente estava conversando sobre isso, idolatria, e eu ia falar com os jovens e adolescentes sobre isso, e ele falou uma frase muito interessante. As pessoas não têm um bezerro de ouro, mas elas podem carregar um no bolso. Né? Eu dei o exemplo da tecnologia. Tudo gira em torno daquilo. O mundo para por causa daquilo. É um alerta. Preste atenção como é que você tem vivido. Ou o que você tem feito com aquilo que Deus te dá. Se você tem feito isso,
devolva o primeiro lugar em sua vida a Deus. Se Deus for realmente seu Deus, então a tecnologia será uma ferramenta para a glória de Deus e não algo que vai te afastar de Deus. Se Deus realmente é o único objeto da sua adoração, a tecnologia vai te aproximar de Deus e não te afastar dele. Nós temos várias tecnologias aqui, estão usando uma lá. Todo mundo está vendo pela tecnologia. Tem que ser algo que não divida o lugar com Deus. Se Deus é realmente o seu Deus e único Deus, as pessoas, os artistas, né, as pessoas da família, a gente vive muito na ideia daquelas personalidades gospel, né? Então as pessoas vão muito atrás da pessoa do que realmente de Deus. O que vai ter? Vai ter alguém lá que vai pregar lá, vai ter isso, vai ter aquilo lá, tá. O que vai ter? Fulano de tal vai. Legal, então vamos juntar todo mundo, vamos também? Vamos. Isso está dividindo o lugar que é só de Deus. É só de Deus. Deus não divide com ninguém, por melhor que essa pessoa possa parecer. Deus não divide. A glória é só para Deus. Esse lugar é só de Deus. Se Deus realmente é o seu Deus, o dinheiro vai ser usado para abençoar as pessoas e no sustento da casa de Deus. O pastor falou disso semana passada, sobre os dízimos e as ofertas. Se Deus realmente é o seu Deus, os seus bens materiais também serão usados para abençoar as pessoas, receber as pessoas, hospedar, né? A Bíblia fala tanto de hospedar, que essa é uma característica dos que servem a Deus. Se Deus realmente é o seu Deus, a religiosidade, o mais importante fazer do que ser, a religiosidade será a consequência de amar a Deus e não apenas uma tarefa a ser feita. Então você vai trabalhar na igreja, vai trabalhar, como diz em 1 Coríntios 15:58, sempre abundantes na obra do Senhor. Mas por quê? Porque tem a segunda parte, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então não é trabalhar por trabalhar, não é tocar por tocar, é porque é para Deus. É para Deus. E Ele não divide isso com ninguém, a glória é dele. Se Deus realmente é o seu Deus, o eu, né, você, sua vontade não será mais importante, pois como está escrito lá em Gálatas, né? Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em você. Você não tem que se preocupar mais em fazer a sua vontade, em agradar a você mesmo, em agradar a Cristo. Você tem sido um idólatra? Você tem dividido um lugar que é só de Deus com outras coisas na sua vida? Pense nisso. Analise isso na sua vida. E se você tem feito, por pouco que seja, que Deus mude, peça que Deus te ajude. Tenha atitudes diferentes, mudança de pensamento. A gente mencionou um pouco sobre os jogos que vão ter hoje. Pense se isso não está ocupando um lugar muito grande na sua vida. Você sabe muito mais sobre a escalação do seu time do que a própria Bíblia. Ou você sabe muito mais sobre tecnologia do que a Bíblia. Você sabe muito mais como investir o seu dinheiro e como ganhar mais dinheiro do que você sabe de Deus. Pense nisso. E se for preciso, faça uma faxina. Ore a Deus em primeiro lugar. Que Ele mude o que precisa ser mudado. Que Ele mostre o que está errado e o que precisa ser transformado. Eu gostaria de terminar orando. Depois o pastor tem a palavra. Por gentileza, feche seus olhos. Deus, obrigado. Senhor, em nome de Jesus, este é o teu povo. Nós somos o teu povo. E, Senhor, nem eu e creio que ninguém aqui quer dividir um lugar que é só seu, com nada. Então, nos ajude, Senhor, a colocar o Senhor em primeiro e único lugar em nossas vidas.
Nos ajude a mudar o que precisa ser mudado, para que o Senhor seja honrado e glorificado através da vida de cada um aqui. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Batismo. Tá bom? O presbítero Marcos Deman, no segundo andar, vai começar a classe com aqueles irmãos que estão preparados ou querem se preparar para o batismo. Muito obrigado por ter feito culto ao Senhor Jesus hoje aqui. Muito obrigado. Vamos levar essa palavra acerca da adoração exclusiva ao Senhor. Senhor querido, nós rendemos-te graças por esse dia, pelo povo que o Senhor trouxe para te adorar neste lugar. Rendemos-te graças pela tua palavra. Pedimos sim ao Senhor que nos ajude a te adorar e servir com exclusividade, afastando de nós toda a possibilidade de dividir a glória do Senhor com qualquer outra coisa, pessoa ou mesmo nós. Obrigado pelo alerta que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Guarde e te leve em paz, e que você possa glorificar o nome de Jesus. Que você vá em paz, para a honra e glória do nosso Senhor. Amém.